E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Bia Moura. Eu tô numa nova tentativa de começar a fazer esses vídeos um pouquinho mais longos pro YouTube. Já trabalho como taróloga faz um tempo, mas tive um pouquinho de vontade de expandir um pouquinho mais esses horizontes e trazer a mensagem da cigana para mais pessoas. Então, espero que você goste. Caso você tenha alguma sugestão para esse novo, para esse começo, esteja super à vontade para me dar essa sugestão, estou super aberta. E espero que você goste. A leitura de hoje, então, é claro, é uma leitura para basicamente o mês de novembro, então a minha ideia é fazer um mapeamento desse próximo mês. Mas caso você esteja assistindo esse vídeo em um outro momento, a gente pode encaixar nesse momento em que você está vivendo também, tá? Então é uma leitura atemporal, mas eu vou encaixar lá pro mês de novembro, que é o que a gente está esperando aí agora, né? Pra gente conseguir vivenciar esse momento de uma forma positiva e bem preparada. Então, vamos lá, Aquário. Eu vou começar com o baralho cigano, tá? A gente tem aqui bem bonitinho. Recadinhos importantes antes que eu esqueça, mas você pode acessar meu Instagram para caso você queira fazer uma leitura particular, uma leitura unicamente para você, eu posso fazer essa leiturazinha para ti. E também estou trabalhando agora, novembro e dezembro, com os mapas guias para 2026. Então é um mapa onde tem vários textos que falam sobre as 12 casas, 12 áreas da vida, com uma análise bem detalhada do que você pode fazer para melhorar essas áreas e até mesmo as previsões para esse próximo ano, tá? Então, caso você queira adquirir esse mapa, também tem todas as informações lá no Instagram. São bem quantidades não tão grandes, porque é um mapa que dá muito trabalho para fazer, toma muito tempo. Então, eu sempre disponibilizo alguns. Então, caso você tenha interesse de saber como que vai ser esse próximo ano, com uma leitura um pouco mais profunda, vai procurar que você estará lá, tá bom? Então, vamos lá, Aquário, bora começar. Caso você não se identifique, vá procurar um pouquinho também informações no seu ascendente, na sua lua, ou até mesmo um signo mais forte no seu mapa, tá bom? Mas vamos ver o que a gente tem para os aquarianos e vamos lá, cigana, eu quero saber o que as pessoas que estão aqui nesse momento devem ouvir. Vamos lá. O que essas pessoas precisam saber? Já saiu uma carta aqui, mas eu quero mais. Opa! Uhul! Ok! Informações importantes. E veio uma cartinha ainda, finalizando, tá? Gente, então, tô achando engraçado que essa carta tá aparecendo bastante nas leituras de alguns signos específicos aqui, mas ela já carimbou aqui, sabe? E eu não sei, assim, eu acho que esse mês de novembro vai ser o mês em que a gente vai falar muito sobre conexões, sabe? Independente de quais signos, de quais pessoas, é um movimento que tá vindo sendo cobrado mesmo, sabe? Que tipo de conexão você tá mantendo na sua vida e que tipo de conexão você tá abrindo portas para que esteja na sua vida também. Porque assim como, né, as leis universais falam que tudo que é em cima também é embaixo, que é dentro é fora, o seu ambiente também molda muito a tua realidade, sabe? Então as pessoas que você leva com você, as pessoas que você tá levando pra vida, relações que às vezes não fazem mais sentido. Essa carta fala muito sobre essas reflexões. Então, novembro, eu sinto que pra todo mundo vai ser um mês de algumas limpezas nesses processos. Inclusive, pra você, aquarianos, a gente tem aqui uma carta logo depois da carta da aliança. Três, na verdade, eu vou mostrar todas. A gente tem a carta da foice, que aparece aqui, a carta do navio ou do barco e a carta do cigano. Então, eu vejo assim, Aquário, que você está num momento em que essas limpezas, elas aconteceram num nível bem profundo, assim, ou podem vir a acontecer. Novembro vai ser um período, assim, de situações em que aquilo que faz sentido para você vai ficar, aquilo que não faz vai ter que ir embora, tá? E essa carta da aliança, ela fala muito também sobre aquilo que prende a gente, sabe? Então, aquilo que de alguma forma é um vínculo, é um acordo, que seja consciente ou seja inconsciente, impede a gente de alcançar novos rumos, novos ares. Então, do que a gente pode estar falando aqui, né? Eu vejo uma situação onde você pode ter cortado alguns vínculos, até mesmo cortado alguns pesos da sua vida, alguns acordos que estavam muito latentes e que já não faziam mais sentido para você e que vão te abrir muitas portas, sabe? Porque a gente tem essa carta do navio com o cigano depois. Então, eu vejo aqui uma situação, duas situações específicas, na verdade. A primeira na parte de relações, então novembro pode ser um mês em que você tenha muitas relações que vão sair da sua vida, seja amizade, seja relacionamento amoroso, mas eu vejo algumas pessoas saindo da sua vida, mas isso vai estar mudando muito rápido, sabe?
A carta do navio, que apareceu aqui logo depois, é uma carta que ela vem trazendo novidades, mas também passagens. Então esse oráculo aqui gosta muito dele porque a gente tem essa criança, tá vendo? E ela tá brincando com um barquinho pequenininho que já não cabe mais, né? Um barquinho que, ok, é só a preparação para a viagem realmente começar. E a gente tem um barco grande aqui que tá aguardando ela para essa viagem começar, para essa passagem começar. Então, não é só uma viagem, não é só uma mudança, não é só uma transição, mas é um passar de uma fase para outra de uma forma mais enfática. Você não vai poder voltar para aquela fase anterior, sabe? Então eu vejo muitos de vocês finalizando coisas que são situações que você não vai poder voltar, sabe? Seja uma mudança muito definitiva, seja um fim de uma relação, seja um projeto que você sente que, cara, não vai mais, sabe? Tipo, encerrado. Eu vejo você num processo de finalização com relação a vínculos, principalmente, né? Então, acordos, coisas que você tinha prometido, ou coisas que você já tinha, de certa forma, consolidado, mas que agora não cabem mais no seu caminho, tá? E essa carta do cigano que apareceu aqui, o cigano ele fala muito daquela parte mais racional da nossa vida, né? Então a parte de negócios, a parte de trabalho, a parte de carreira. Gente, eu tô perto de uma avenida que é super movimentada aqui, então assim, se vocês estiverem ouvindo alguns ruídos, eu peço mil perdões. Mas essa carta do cigano traz essa relação. É uma carta que ela fala sobre a parte prática da vida. Então eu vejo que por mais que os seus cortes tenham sido com relação a acordos, ou podem ter sido de relações também, nesse campo, né, limpezas nas relações, isso vai afetar diretamente o teu campo prático. É como se você estivesse limpando emocionalmente algo que estava travando muito o teu caminho de forma objetiva, sabe? Então, quando você limpa emocionalmente, você para de dedicar energia num ponto e passa a dedicar essa energia para onde precisa ser dedicado, a coisa começa a acontecer, começa a crescer. Não por acaso veio uma cartinha a mais aqui no jogo que eu deixei ela, porque eu gosto muito dela, é a carta da estrela. Ela apareceu aqui bem bonita, bem especial. E é uma carta que ela fala justamente sobre aquele período de esperança, né? Então, depois de muitas coisas movimentarem, acontecerem, serem encerradas, serem reorganizadas, é uma carta que ela traz um processo de agora eu consigo olhar para o novo, sabe? Talvez o novo não me assuste tanto assim. Então, se dê uma chance de olhar para esse novo e também de esperançar, né? De esperar com ânimo por algo que realmente tem que ser seu. Aí agora a gente vai começar com o tarô, né, pra conseguir afinar um pouco mais essas situações. Mas no geral, vejo que novembro vai estar nessa energia, né? Limpezas, mudanças, transições, mas também muita parte prática. Você redirecionando a tua energia para aquilo que realmente importa, tá bom? Então vamos lá, tarô, eu vou pedir licença pra você, pra gente falar um pouquinho mais então para Aquário, os aquarianos, o que Aquário precisa ouvir sobre essa situação sobre o mês de novembro. O que você tem pra eles? Opa! Uma carta. Vou tirar mais aqui só pra... junto da carta da aliança, tá? Do que a gente tá falando. Uau! Mais uma pra mim. Duas. Gente, bonito, hein? Que especial. Tá, vamos lá. Então... com relação ao mês de novembro e com relação à parte da aliança, a gente tem aqui a carta do eremita, a carta do rei de ouros, que vieram primeiro. Achei forte essa carta do eremita ter aparecido junto com a aliança, porque aqui a gente tá falando muito de uma valorização, sabe? Eu sinto que eu tô falando com pessoas que que precisaram entender um pouco mais sobre o próprio valor, para conseguir receber notícias e conseguir se abrir para algo que tava esperando já fazia algum tempo, mas que por conta do teu olhar um pouco limitado da situação, você ainda não estava recebendo, tá? Então eu vejo assim que teve muitos vínculos que saíram da tua vida, seja com relação a tudo que a gente falou até hoje, né, até agora, né? Então eu sei que vocês vão encaixar bem certinho no que encaixa pra vocês, mas com relação a vínculos e coisas que prendiam, coisas que deixavam você no mesmo lugar. Eu vejo que esse processo de saída trouxe um movimento de autoconhecimento muito grande. Você precisou entender a tua força, né, para você conseguir sair desses movimentos, para você conseguir construir algo novo ou até mesmo começar a levar novas oportunidades, sabe? Então eu vejo a tua segurança aumentando muito e a partir disso eu vejo muitas notícias emocionais bonitas chegando, sabe? Essa carta dos 5 de copas que apareceu aqui, né, a gente teve depois ali o cavaleiro de copas, a carta do sol e também o 5 de copas. Eu vejo que você vai receber uma resposta e até mesmo uma confirmação do porquê das coisas terem sido dessa forma, sabe? Eu acho que você já sabe o porquê, mas você vai ter muitas confirmações nesse próximo mês, em novembro, sobre o motivo, sobre a razão pela qual você seguiu essa trilha e seguiu essas pedras, sabe? Talvez na hora que você tomou a decisão, você tivesse muito certa, ok, eu tô saindo desse trabalho por conta disso,
você sabia. Mas com o tempo isso vai se mostrar muito maior. É como se você começasse a encontrar mais respostas do que você realmente tinha naquele momento, tá? Então eu sinto que eu tô falando com pessoas que precisaram de alguma forma reformular algumas coisas, ou que vão precisar reformular algumas relações e conexões nesse mês de novembro. E a partir dessa reformulação, você vai deixar muita coisa pra trás. Principalmente expectativas rasas e coisas que não faziam tanto sentido, né? Esse 5 de copas, ele fala de ilusões. Então talvez você tenha criado algumas expectativas que não vão ser atendidas, mas que já não te importa mais, sabe? Tipo, um cara, tá, eu entendi que talvez não seja por esse caminho, mas existe algo novo se abrindo, porque essa carta do cavaleiro de copas com a carta do sol, gente, é muito, muito especial. São realmente notícias vindo pra você de uma forma rápida, mas também de uma forma que vai te deixar muito feliz, muito contente, tá? Então, pra iniciar, para começar, a gente tem isso. Agora eu quero saber um pouquinho mais sobre essa carta da foice, do que a gente tá falando aqui para Aquário. Para Aquário, tá? Quatro de paus apareceu, eu entendi que cortaram vínculos. Pagem de ouros. Rainha de espada. Tá. Quero mais uma. Mais uma, vieram duas, tá? Tá querendo falar. E o 9 de paus com o 3 de espadas. Ok, vamos lá. Nossa, Aquário, me veio uma palavra agora muito forte, mas que foi livramento. Não sei se vai fazer sentido pra você, se vai ressoar. Mas eu sinto, assim, que essa decisão que você tomou, ou essa decisão que a vida tomou por você, é uma decisão que fez você desviar de um caminho que poderia ter sido bem mais doloroso, sabe? Pode ter doído agora, pode ter sido desconfortável, pode ter sido algo assim que, cara, foi difícil trabalhar, foi difícil se movimentar, mas os resultados vão ser muito melhores, tá? Muito mais positivos. E a gente tem aqui essa carta, então, do 4 de paus com o Pagem de ouros, que fala também sobre esse lugar de uma construção que encanta, né? Então eu vejo assim que você talvez estivesse num movimento de uma construção, que você estivesse realmente muito motivado, executando alguma coisa, tentando encontrar um caminho positivo, mas eu vejo algum acontecimento aqui de frustração, sabe? Ver esse lugar de quebrar de expectativa mesmo, sabe? Não era o que eu esperava, a pessoa falou uma coisa, fez outra, né? Essa carta da Rainha de Espadas, ela fala muito de expectativas muito fechadas, né? Então ela é uma carta que ela traz ali até uma certa teimosia, tipo assim, cara, é porque eu quero desse jeito, mas tem que ser desse jeito, e daí de repente não aconteceu desse jeito. E aí fica ruim, né? A gente se sente mal. E o 9 de paus, ele fala sobre uma criação de um certo bloqueio até, sabe? E o 3 de espadas. E eu sinto que eu tô falando com dois grupos de pessoas aqui nessa situação. O primeiro, que essa questão aqui, ela é muito antiga, então a gente pode estar falando de uma relação antiga em que você pode ter se machucado muito, ter tido uma frustração muito grande. Na parte de trabalho também, então às vezes um curso que você começou se frustrou, não conseguiu terminar, pessoas no teu entorno que te magoaram muito, sabe? Eu vejo que teve alguma situação no passado que te fez levantar algumas barreiras, sabe? E essas barreiras, elas até hoje reverberavam nas suas relações. E eu sinto que tinha algumas relações e algumas conexões, até alguns ambientes que você estava nesse passado, breve agora, né, nesse momento agora, que eram ambientes que refletiam esse passado com dor. Deu pra entender? Deu pra pegar? Então, assim, eu vejo que você saiu dessa situação justamente porque você estava repetindo um padrão. Eu vejo um padrão acontecendo. Só que você está muito consciente. Nessa carta do eremita com o rei de ouros, é uma pessoa que tem consciência desse caminho, tem consciência dessa caminhada. Você sabia que estava indo para o mesmo lugar, ou que era muito parecido, ou que às vezes não poderia ser a mesma sensação. Você pode ter namorado duas pessoas completamente diferentes. Mas às vezes a posição que você se colocou nessa relação foi a mesma. Foi uma relação de submissão. E às vezes nem porque a pessoa faz isso, mas porque você aprendeu dessa forma e porque você aprendeu que se relacionar é assim. Então, Aquário, eu vejo assim que pra você existe, né, pra essa primeira situação, pra esse primeiro grupo de pessoas, existe uma limpeza que não é só relacionada ao agora, mas relacionada a esse passado, né? Me veio aqui alguma coisa com relação a 6 meses, 6 anos. Veio meio que por aí, assim, sabe? Então eu vejo assim que você teve esse processo de limpeza e a partir de agora você vai estar mudando uma rota que era muito bem conhecida por você, por isso que pode ser desconfortável, sabe? Então essa aliança com a foice, esse corte de vínculos, que eram muito confortáveis, mas que agora não fazem mais sentido. E é muito bonito porque essa carta do barco, né? O barco, o cigano e a estrela me falam sobre uma nova etapa, um novo momento, sabe?
E é um novo momento que precisou dessa limpeza anterior. E com relação ao segundo grupo de pessoas, eu sinto que são pessoas que podem estar passando mais recentemente por esse processo de limpeza e podem não estar entendendo o porquê dessa limpeza. Então pode ainda não estar muito claro, sabe? Porque é tudo muito recente, é muito fresco. E então se você se sente assim, ambulância passando. Perdão, gente. Mas se você sente que não está fazendo muito sentido, eu posso garantir para você que em pouco tempo as coisas vão começar a se movimentar. Em novembro vai ser o mês que vai te trazer respostas, tá? Bem interessante, mas teve bastante mágoa, assim. Eu vejo que teve um processo em que fez você levantar barreiras por conta de uma decepção, tá? Com relação a essa carta do navio, do barco, o que a gente tem para esse futuro? O que tá reservando para esse mês? Para esse mês de novembro. Que lindo. Ok. Aquário, você já sabe muito bem o que você quer. E se você não sabe o que você quer, eu indico fortemente que você comece a decidir os seus objetivos, porque você vai conseguir. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então é interessante que você tenha isso muito bem definido, porque você está com um caminho aberto e interessante para novas mudanças, novas perspectivas. A gente tem aqui a carta da Imperatriz, que veio para você. Então eu vejo você muito bem decidida, eu vejo que tem ali um poder pessoal que vai estar em alta. E ao mesmo tempo a gente tem esse Rei de Espadas. É interessante porque a gente teve a Rainha aqui também, né? A gente tem os dois polos, a parte equilibrada. Talvez no passado, isso é interessante, porque a Rainha de Espadas, ela fala, inclusive, né, nesse negativo que veio aqui pra você, é uma carta que traz uma relação de tem que ser assim, sabe? Tipo, se não for assim, eu não vou querer, eu não tenho uma flexibilidade pra brincar com a vida, sabe? E o Rei de Espadas, ele já representa alguém que tem esse conhecimento, ele tem os objetivos muito claros e ele sabe como que ele vai alcançar, mas ele sabe que às vezes a estrada ela pode ser um pouco sinuosa, ou até mesmo ele pode, assim, caminhar vários caminhos diferentes para alcançar aquele objetivo. Às vezes não é uma linha reta, né? Muitas vezes não é uma linha reta. A vida, na verdade, acaba sendo uma espiral, né? A gente volta para lugares, a gente precisa olhar de novo para situações que a gente passou aqui, mas que agora a gente cresceu um pouquinho e tá aqui, né? Então, e o Rei de Espadas tem esse conhecimento, até porque a carta da força apareceu aqui pra você. E a força, ela tem aqui uma capacidade de imposição muito forte, né? Então, assim, eu vejo você muito capaz de impor aquilo que você deseja, eu vejo você muito capaz de manifestar aquilo que você realmente quer. Então, assim, se tem um passado que te magoa, te machuca, ou que te ensinou que você não é capaz, não é mais por aí, amigo. Não é mais por aí, assim, eu vejo que isso está transformando, sabe? E é interessante porque a vida, ela ensina também, né? Então eu vejo que muito por conta de algumas situações que você passou, essas situações trouxeram uma grande capacidade de transformação e também de força. E até de um caminho novo, porque a carta do louco apareceu, né? Novo caminho, até um pouco mais leve, assim, sabe? Sem tanta cobrança. Eu vejo que você pode ter se cobrado bastante, né? Nesses últimos meses, assim, com relação a essas finalizações. Uma autocobrança bem forte. Eu vejo você levando tudo com mais respeito a você mesmo, sabe? E se você sente que isso não é uma realidade, talvez seja aí que você precise olhar no mês de novembro. Ter um respeito a mais pelos teus passos, pelo teu tempo. E saber que o teu caminho está guardado. O que é teu tá guardado ninguém tira de você, né? Então você pode caminhar tranquilo que vão ter boas realizações. E com relação a esse cigano, eu quero saber mais desse cigano. 8 de espadas. E o pajem de copas. Teve alguma frustração com relação a alguém, assim, eu vejo que tem um personagem aqui, tem uma pessoa que está envolvida nessa situação. E o mês de novembro pede um pouquinho de atenção com relação a promessas muito vazias, tá? A carta do imperador aqui, ó, tá? Então, assim, pessoas que podem surgir no teu caminho, que vão trazer mensagens, assim, tipo, é isso, ponto final, às vezes não é isso, ponto final, sabe? Tipo, respira, analisa um pouco melhor a situação. Se for na parte de relacionamento amoroso, pra alguém que tá saindo de uma relação e já quer entrar em outra, toma muito cuidado, tá? Porque esse mês de novembro talvez tenha alguém que venha com muitas promessas, mas que é uma pessoa que vai deixar você muito em dúvida com relação a muitas coisas, então não vale a pena, tá? Eu já digo assim que não vale muito a pena entrar. É um mês em que você realmente vai estar focando mais na tua limpeza e que novos projetos vão estar se apresentando pra você, tá? Então não é um momento bom de se relacionar tão profundamente. Talvez conhecer, dar uma abertura interessante, mas
não de afirmar vínculos, tá? Porque eu vejo que tem um vínculo muito forte já no teu caminho. Olha lá, meu Deus. Cadê a carta? Gente, juro, o 2 de paus. É isso, tem um vínculo forte no seu caminho, seja um contrato, seja algo que você queira ter no teu campo, né? Então, seja uma resolução, seja uma conclusão de uma situação. A carta do Hierophante apareceu aqui no fundo também. 10 de ouros, Rainha de ouros. Ok. E, então, assim, eu vejo que tem muitas coisas boas chegando pra você e você se sente preparado para receber essas coisas, mas talvez ainda falte alguns cortes para que você possa realmente sustentar isso. Porque muitas vezes a gente já está muito preparado para receber uma relação nova, um trabalho novo, um emprego novo, uma nova fase na nossa vida, mas será que você está preparado para sustentar isso por muito tempo? E daí acontece, às vezes a gente quer uma relação, aí a relação chega, além da gente ficar extremamente assustado, a gente não consegue manter a longo prazo porque a gente nem sabe como vai voltar a se relacionar. E a gente nem sabe o que a gente gosta, ou como a gente gosta, ou até mesmo quais são os padrões da última relação que a gente deixou de fazer ou não deixou de fazer, sabe? Então eu vejo assim que novembro vai ser o mês que vai ter muito movimento, porque a gente tem aquela foice com aquele navio ali, então eu vejo que você vai estar num processo de limpeza, de tirada, de alguns afastamentos, mas também de novas coisas chegando, pode ter algumas viagens aí pra você também, tá? Deslocamentos de um lugar pra outro. Mas ao mesmo tempo é um mês em que as coisas novas, elas estão maturando, justamente para que você possa sustentá-las no futuro. Então não estranhe caso você sinta que existe um ritmo um pouco diferente do que você está acostumado. Ainda mais agora nesse final de ano que as coisas são mais malucas, eu vejo que as coisas talvez fiquem um pouquinho mais, ok, eu tô me movimentando, mas o que eu tô fazendo com isso, sabe? E o Rei de Paus. Mas você vai estar muito motivado, tá, Aquário? Eu vejo que você vai estar com uma motivação muito legal. E vai ser um mês que vai trazer bons resultados. A longo prazo, assim, vai ser bem interessante. Legal, cara. Eu acho que é isso que eu tenho pra você hoje, com relação ao geral. Agora, pra gente finalizar a leitura, eu vou tirar aqui uma cartinha do oráculo da Jornada da Alma. Gosto bastante desse oráculozinho. E vamos ver o que vai ser o principal tema ou o principal assunto que vai ser trabalhado nesse mês de novembro para que você possa se desenvolver. Bora lá. Para Aquário. O que Aquário precisa ouvir? O que Aquário precisa ouvir? O que Aquário precisa ouvir? O que Aquário precisa ouvir nesse momento? Por favor, uma carta. Limpeza tá forte, viu? E as cartas não estão querendo sair. Só porque eu falei. Vamos lá. Que lindo! Gente, a carta da confiança. Confia. Eu aceito que a minha voz interna, minha voz interior, vai sempre me guiar para o lugar correto. Gente, que lindo. É uma finalização do jogo que mostra que independente de como as coisas aconteceram, como estão acontecendo, a tua confiança vai ser a base de muita coisa, tá? Então, quanto mais você confiar nessa caminhada e confiar em você mesmo, porque aqui a gente também falou muito sobre esse lugar do teu eu, das tuas conexões pessoais, ou até mesmo daquilo que, sabe, da tua conexão com você mesmo. E quando você confia nesse lugar, confia que você sabe como fazer, confia que a vida vai te trazer, que independente de como vai ser, vai chegar até você, a vida flui melhor. Então, um exemplo, assim, né, eu gosto muito de usar esse exemplo, mas quando a gente tá ansiando por uma relação, né, eu quero muito um relacionamento, e isso toma o nosso pensamento por muitas horas no dia, a gente deseja isso por muito tempo. E aí quando você entende de forma profunda que isso vai chegar quando tiver que chegar e que a vida vai colocar na sua vida, assim como todas as pessoas que já passaram pela sua vida, foram pessoas que foram colocadas, você nem percebeu, elas estavam lá. A próxima vai ser assim. Então você se preocupando com isso, você tentando controlar isso ou não e tornando isso uma carga mental, o resultado vai ser o mesmo. Então confia. É o momento de você confiar em você mesmo, no teu coração, naquilo que faz sentido, que ressoa com você. E principalmente por conta dessas mudanças. Talvez essas mudanças tragam aí uma dose extra e necessária de confiança. Tá bom? Que lindo, Aquário! Momento de reorganização, de realização e muita limpeza. Boa sorte, Aquário! É isso que eu tenho pra vocês hoje. Muito obrigada por me ouvirem. Precisando, eu estou à disposição para atendimentos particulares também, tá bom? Beijinhos, até!